Bom dia, criativas, e bem-vinda ao canal Ateliês do Céu Crumpled Paper. Sou Andréa Tomotani, sou designer há mais de 20 anos e estou aqui para ensinar você a técnica Crumpled Paper. Já deixe seu like e compartilhe com as amigas, para não perder nenhuma aula. Toda semana você encontra peças simples ou avançadas que serão disponibilizadas por 3 dias gratuitamente. Para você acessar todo o material de apoio, seja um molde ou até um tutorial, eles estarão disponíveis na nossa nova comunidade. Aqui no descritivo você encontra o link. Na nossa comunidade você poderá tirar dúvidas comigo e até interagir com outros membros. E ainda poderá entrar no canal exclusivo da comunidade no Face para compartilhar ideias e fotos e até pedir alguma aula especial. Bora começar a aula de hoje? Nesse curso a gente vai aprender a fazer a festa do fundo do mar. E você vai fazer comigo as peças bandeirola, flâmula, um mini boneco, um porta-pirulito e um bolo. A primeira peça vai ser bandeirola. A primeira coisa que você tem que fazer, depois de cortar, é molhar. Então, depois que você molhou o papel, você deixa absorver um pouquinho e devagar você vai amassando. Você vai perceber que no começo o papel fica um pouco duro e depois de um certo tempo a água já absorveu e ele está completamente maleável. E aí você amassa bem. Depois que você amassou, você pode amassar várias vezes, desdobrar e amassar de novo. Com cuidado você vai desdobrando. Como essa peça ela é toda recortada, corre o risco de rasgar. Então, para a gente conseguir esticar sem rasgar, eu faço essa batidinha. A peça tá molhada ainda, a gente deixa secar para depois começar. Eu já tenho 2 peças prontas, já secas. Eu vou colocar o fio numa agulha grande, de buraco grande. Eu uso agulha curva, mas vocês podem usar a agulha que vocês quiserem. Isso aqui é um barbante comum e eu vou fazer 2 costuras. Uma costura tranquila, comum, que é de zigue-zague. Eu gosto de fazer numa bandeirola, geralmente são 10 faces. Eu gosto de brincar com as 2 costuras, mas fica ao seu critério, fazer só assim ou só assim. Esse aqui, ele sempre, dos 2 jeitos você consegue mudar a posição de cada bandeirola. Então, todas entre elas tem que ter a mesma posição. A gente vai usar um canudo, a fita grelô. Vocês vão conseguir achar esse arquivo para vocês cortarem, quando vocês baixarem. O barbante e uma agulha com linha comum. Então vamos começar. Bom, vamos molhar e a gente amassa. Desamassa. Dá a batidinha. E espera secar. Alguns papéis vêm
o adesivo da própria etiqueta do papel. Deixa esse lado sempre ser o verso do papel. Vamos deixar esse secar e a gente continua com esse aqui. Bom, a gente vai fazer então a costura simples. Dá um nozinho. Colocar o canudo dentro. Para o canudo aparecer mais, eu tiro um pedacinho dele. E com a tesoura eu dou um picote. E faço a mesma coisa do outro lado. E aqui eu dou um outro nó. A gente vai passar agora por dentro. E a gente esconde o nozinho dentro do canudo. Agora eu vou costurar o grelô. Então já tô com uma agulha, o fio já na agulha. Eu começo sempre da parte, começando o circular, semicircular da flâmula. Vai dobrar para trás e vamos finalizar. Eu corto o que tá a mais. Bom, finalizado, você pode colocar a idade, colocar o tema da festa. Bom, o resto é com vocês, usa a imaginação e tá pronto. Agora a gente vai fazer um porta-pirulito. A gente vai usar o isopor e papel. E vamos lá. Eu já cortei o papel na medida certa, porque eu não tinha o papel grande, não tem problema. Eu só fiz as 3 peças aqui. E aí eu cortei uma outra peça para colocar no cubo aqui.
E aí a gente vai colocar a parte de cima e a parte de baixo. A parte de baixo ainda falta cortar. Então a gente corta. Aqui eu já medi. E aqui eu vou cortar mais um pouquinho. Vamos molhar todos. Vou deixar ele absorver. Esse a gente não vai lixar a borda, né? Então, já que a gente não vai lixar a borda, a gente tem que pensar como que vai fazer o acabamento aqui. Então, o que que eu faço? Eu corto um pouquinho antes aqui. E aqui, ó, então eu tiro essa parte, pra quê? Pra gente dobrar. E aqui cai, entendeu? A gente vai fazer isso em todos. Agora eu vou começar a colar a lateral. Então, para a lateral eu já passei a cola. Deixa eu colocar um papel embaixo. Não pode deixar nenhum espaço sem cola. Ele tem que estar bem no meio, porque ele tem que fazer em todas as arestas. Tem que ser de ponta a ponta. Sempre o paninho para secar a mão de cola. Ó, aqui eu vou deixar aberto porque eu quero colar essa parte aqui. Na verdade eu deveria ter colado antes, mas tudo bem. Ó. Aí eu pego essa parte e colo aqui. Sempre no centro, eu vou dobrar aqui. E é legal, você sempre quando você for passar, a mão passa de lá pra cá pro ar saindo, né? E aí eu já dobro e já venho. Quer dizer, ia ser muito mais fácil se eu tivesse feito primeiro a cola desse daqui. Deixa eu passar mais cola, peraí. Eu faço a mesma coisa aqui.
ficar certinho esse lado desse, a gente espera secar e refila com estilete. Aí ela vai ficar certinho, tá? Esse cubo, ele precisa ser costurado, molhado. Então a gente vai fazer um detalhe que tem que ser costurado, molhado. Você pode escolher a linha que vocês acharem melhor. Por que que tem que ser molhado? Porque o papel, quando ele seca, fica muito duro. E aí você até vai conseguir costurar, mas vai dar muito trabalho. Ó, fura aqui. É difícil costurar também molhado, porque ele não fura direito. E a gente vai ter que ir trabalhando isso, porque não tem outro jeito. Eu faço o mesmo nozinho. E aí você vai amassando o papel, vai colocando no lugar, porque quando secar você não consegue mais tirar esse papelzinho do lugar. Então é legal você já fazendo isso. E aí você dá um nó de novo. E o acabamento você vai colocando na risca do papel. Então você vai escondendo. E vai colando aqui. Eu já furei, já passei. Entro no mesmo buraco. Dou o nó. E passo pro próximo furo. Aí você pode cortar o excesso desse fio e mantém ele no mesmo lugar. E continua até terminar. Eu puxo esse aqui de trás para finalizar, de baixo, e eu subo o fio. E aí eu escondo esse outro e corto. Pronto. Aí o que você vai fazer? Nesse porta-pirulito a gente vai fazer a alga, né, que é o tema do mar. Então, a alga são papéis que eu recortei. Eu fiz muito simples. Peguei uma sobra dos papéis e fui recortando.
né? A gente não deixa bicudo, né? Aí eu molho com água, né? O mesmo processo, amasso e deixo secar. A gente já fez, eu já deixei pronto alguns aqui, então eu vou já colar para vocês verem como que é esse porta-pirulito. Esse porta-pirulito ele pode ser para pirulito ou, nesse caso, para enfeitar a mesa. A ideia desse porta-pirulito para o mar é você enfeitar com as algas e também com os próprios pirulitos. Opa, esse aqui descolou. Peraí que eu colo de novo. O melhor é não aparecer o pauzinho, o espetinho, o que quer que você coloque. Enche bastante e tá pronto para colocar na mesa. Lembrando que nesse caso, como precisa secar, o ideal seria a gente refilar essa parte que sobrou. Ou então, se você preferir, pode colar. Eu acho mais legal refiladinho. Como exemplo, eu tenho esse outro que já tá pronto faz tempo. Olha, ele tá bem sequinho, é bem mais duro, mas aí você pode fazer o furo com as agulhas. E o ideal é a gente sempre não fazer com plástico, né? Esse aqui era um bem antigo, que eu fiz, um dos meus primeiros, mas a gente esconde e pronto. E fica um porta-pirulito ou um enfeite de mar. Bom, agora a gente vai fazer um mini boneco. Vai ser um peixinho, bem simples. Mesma coisa. Molha. Deixa absorver um pouquinho. E amassa. O peixinho a gente também não vai trabalhar com ele molhado. Vamos deixar secar. Como eu já trouxe 2 secos, a gente deixa esse secar e vamos trabalhar com esse aqui. Eu vou usar a linha meada, ela é uma linha de bordado. Geralmente, para eu saber o tamanho da linha, eu meço ela 3 vezes o tamanho do peixe ou do objeto que você vai costurar. Então, por exemplo, é mais ou menos 3 vezes a quantidade, tá? É melhor sobrar do que faltar. E eu só vou dar nó numa ponta. Isso aqui já tá dado. Bom, uso também uma placa de EVA grossa pra gente conseguir costurar. Esse também é bem simples. Faz vários furos. Entra com a linha. Só que sempre, bom, a gente entra com a linha. E para ele não aparecer, a gente esconde a linha. E continua fazendo do outro lado. Mesma coisa, eu vou dar um nó na linha. Antes de eu fechar, a gente tem que colocar o enchimento. Então, eu tento chegar próximo de fechar.
E aí a gente põe o enchimento. A gente finaliza com mais um nó. E aí a gente coloca, para ele não desfazer, eu coloco atrás e não aparecer, ó. Bom, com o peixe pronto, você pode fazer um cardume de peixe e colocar como sendo para pescador. Sabe quando o pescador pesca e aí pega um monte de peixe do anzol? Pode fazer a mesma coisa. Vocês também podem colocar, se vocês quiserem, pode fazer um olhinho, uma boquinha, o que vocês acharem melhor. Então esse é o mini boneco. Vocês podem usar a criatividade e colocar onde vocês acharem melhor. Nessa aula eu vou ensinar vocês a fazerem o bolo de papel. Bom, antes de mais nada, o que eu tenho que fazer é lixar o bolo. Só um pouquinho que você lixa, tá vendo? Eu já lixei essa parte e eu vou mostrar pra vocês essa aqui. Eu pego um pedaço de lixa 150. Você não precisa lixar muito. É só para tirar aquela parte mais fina do bolo para o papel não rasgar. É só isso. O isopor já está pronto para ser encapado. Bom, agora a gente vai fazer o corte da base. A gente vai fazer uma base de cima e uma base de baixo. Então eu venho aqui. É mais ou menos, tá? Tem que ser um pouquinho maior que o bolo, porque eu quero que ele caia para baixo, tá? A gente vai só apagar os riscos que a gente fez com lápis. E vamos conferir se realmente tá bom. Tá legal. Agora eu vou fazer o quê? Vou fazer a parte de cima. Então, em vez de usar isopor, é mais fácil eu usar o próprio molde que eu fiz anterior. Então, a gente já tem a base, as duas bases do bolo, né? A gente testa. Agora a gente precisa da lateral. A lateral você vai aproveitar esse papel. Eu já fiz o corte da lateral. Vou deixar aqui. Como que você faz? Você pega uma fita métrica. E você tem exatamente o tamanho da lateral. Só que aquele papel, ele é menor que o papel, que o tamanho do bolo. Então eu tive que fazer de dois formatos. Então eu peguei o tamanho máximo que o papel podia me fornecer. E aí eu peguei mais um pedacinho para completar. Então eu medi aqui na lateral. Deu mais ou menos 7, eu vou colocar 7, porque não 7,5? Para não ficar o papel para fora, porque ele tem essa lombada, tá?
Então a gente coloca um pouquinho menor para o papel ficar certinho colado. Por isso que eu deixei esse papel de cima com caimento para baixo, porque assim não vai ter problema. Para isso a gente vai fazer o quê? A gente vai molhar o papel, a gente vai trabalhar inteiro com o papel molhado. A primeira coisa que a gente vai fazer é molhar então a parte de cima e a parte de baixo. Como o papel ele é duro, eu sempre molho deixo ele absorver um pouco a água e eu começo bem suave, para ele não rasgar. E aí você vai sentir que no começo ele fica bem duro, mas com o tempo ele vai ficando bem maleável, até chegar um momento que você consegue amassar bem. O mais legal do amassado são as ranhuras, então quanto mais ranhuras tiver, melhor. Se você perceber algum lado que não tá ranhura, amassa de novo. E ao mesmo tempo que você está amassando, você está secando o papel. Então, quando você para de amassar, o papel está praticamente seco. Mas a gente vai trabalhar com ele assim, ainda molhado, né? E essa aqui é uma técnica molhada. Logo depois que você amassa, você dá uma batidinha. Você dá uma batidinha para você conseguir esticar o papel, mas ele não precisa esticar para ficar liso. Ele tem que continuar com os amassados, tá vendo? Ele continua com os amassados. Se ele tiver enrugadinho, você bater e ficou enrugado, deixa ele assim. Se ele secar desse jeito, é mais difícil de trabalhar. A não ser que você queira o efeito bem amassado. Feito isso, você vai conseguir maleabilidade. Quando você amassa, você consegue trabalhar com papel em todas as direções. Com ele sem amassado, você só consegue em 2 direções. Esse aqui que é menor, a gente consegue molhar aqui mesmo. Tá vendo? Ele é mais difícil, você só consegue amassar no começo de um lado. Tá vendo? Você vai conseguir, depois que ele tiver um pouquinho mais absorvido, às vezes eu amasso um pouquinho, deixo aqui, para ele absorver mais a água. A mesma coisa esse. Enquanto ele tá aqui sendo absorvido, eu vou pegar esse e vou amassar. E aí, quanto mais amassado, mais legal fica. Mais enrugado e já tá praticamente seco. Agora é esse. Esse aqui tá um pouco mais absorvido, aí eu consigo amassar bem. Não tem problema se rasgar um pouquinho na borda, que acontece. Se acontecer agora aqui em alguma das peças, eu explico como fazer para consertar. Pronto. É isso aí. Vou dar a amassadinha, a batidinha. Só para ficar mais fácil. Pronto. Vou deixar aqui. Cola branca comum. Você pode comprar uma cola de artesanato, mas eu compro a cola que meus filhos usam para brincar, para a escola, eu uso essa mesma cola. Quando você molha, a própria água do papel pode dificultar um pouco na hora da colagem. Mas o fato de você ter molhado faz com que fique mais fácil do papel colar no isopor. Sempre com um paninho aqui para ir limpando a mão. Sujou a mão, limpa. E aí a gente passa o rolo. O rolo serve para você tirar o excesso da cola. E para você deixar
cola em todo lugar. Você não pode deixar nenhum lugar sem cola, senão o papel não cola e fica a bolha. Eu posiciono o papel no centro. E aí eu começo a colar. Se tiver alguma bolha de ar, você vai tentando tirar. Se mesmo assim você não conseguir tirar todas as bolhas de ar, porque pode acontecer, você vai fazer o máximo possível para tirar. Se você não conseguir tirar, não tem problema, porque depois que o papel seca, ele fica tão resistente que não tem problema algum. E a cola que fica dentro vai fazer com que o papel fique no lugar. A gente recorta, faz umas... Quando ele tá molhado é meio ruim recortar. Bolo pronto, ele ainda tá molhado, mas assim, é muito fácil. Você primeiro cola bonitinho ele, com o bolo colado você pode fazer o que você quiser, a criatividade é de vocês. Você pode costurar, como eu dei um exemplo aqui na mesa, mas a gente não vai costurar, a gente vai fazer diferente. Lá no material vocês vão conseguir baixar essas ondas, esses arquivos, e a gente vai colar em volta porque a gente vai fazer o mar da sereia. Só que esses eu já colei e já molhei e amassei. Mas eu deixei 2 para colar, para amassar com vocês, para a gente ver como que a gente amassa quando tem peças bem delicadas. O processo é o mesmo. Eu deixo ele um pouquinho aqui. Pego o anterior e amassa bem devagar. Amassa um pouquinho, bem devagar, deixa ele aqui. Pego o outro, amassa. Deixa eu limpar minha mão. Ele não amassou tão legal, então a gente continua amassando, mas bem delicado.
até a gente sentir que ele não tem mais resistência de amassar. Aí a gente amassa bem, tá vendo a diferença? E aqui é a mesma coisa. Secar. E aí a gente vai fazer a batidinha para ele voltar a gente deixa secar. Aqui eu já tenho algumas que eu já fiz e já sequei. E tem um outro bolo que eu já deixei pronto também. Pra gente já trabalhar esse enquanto esse tá seco. Tá começando a secar, olha a diferença. Eu queria que ele ficasse assim, sempre molhado. Tá, vamos trabalhar com esse seco, esse aqui a gente deixa secar. Bom, a ideia então é colocar as ondinhas, colar as ondinhas, de uma forma que dê o acabamento, ou seja, você não vai ver essa dobra do papel e ele fica parecendo onda mesmo. Todo colado, vocês viram que eu coloquei camadas, sempre mudando a posição. A gente vai fazer um barco de papel, do jeito que vocês sabem fazer, que vocês fazem para os seus filhos normalmente. E vamos colar o barco aqui. Eu vou colocar cola quente. E para ficar bem charmoso, a gente vai também colocar as ondas. Isso aqui eu vou tentar colocar, peraí. Para não aparecer a cola, ó, eu vou dobrar um pouquinho. E você pode fazer a mesma coisa do lado de lá. E a gente pode fazer um bolo ou da sereia e do marinheiro, ou só da sereia, ou só do pirata. A gente tem as três peças, porque eu já fiz um bolo na mesa que é dos três. Agora eu vou colocar a sereia no mar. E aí a gente pode escolher então o marinheiro. A gente deixa de ladinho aqui
a vela e tá pronto o bolo de papel. Esse aqui que é menor, a gente consegue molhar aqui mesmo. Tá vendo? Ele é mais difícil, você só consegue amassar no começo de um lado. Tá vendo? Você vai conseguir, depois que ele tiver um pouquinho mais absorvido, às vezes eu amasso um pouquinho, deixo aqui, para ele absorver mais a água. Mesma coisa esse. Enquanto ele tá aqui sendo absorvido, eu vou pegar esse e vou amassar. E aí, quanto mais amassado, mais legal fica. Mais enrugado. E já tá praticamente seco. Agora é esse. Esse aqui tá um pouco mais absorvido, aí eu consigo amassar bem. Não tem problema se rasgar um pouquinho na borda, que acontece. Se acontecer agora aqui em alguma das peças, eu explico como fazer para consertar. Pronto. É isso aí. Vou dar a amassadinha, a batidinha. Só para ficar mais fácil. Pronto. Vou deixar aqui. Cola branca comum. Você pode comprar uma cola de artesanato, mas eu compro a cola que meus filhos usam para brincar, para a escola, eu uso essa mesma cola. Quando você molha, a própria água do papel pode dificultar um pouco na hora da colagem. Mas o fato de você ter molhado faz com que fique mais fácil do papel colar no isopor. Sempre com um paninho aqui para ir limpando a mão. Sujou a mão, limpa. E aí a gente passa o rolo. O rolo serve para você tirar o excesso da cola. E para você deixar cola em todo lugar. Você não pode deixar nenhum lugar sem cola, senão o papel não cola e fica a bolha. Eu posiciono o papel no centro. E aí eu começo a colar. Se tiver alguma bolha de ar, você vai tentando tirar. Se mesmo assim você não conseguir tirar todas as bolhas de ar, porque pode acontecer, você vai fazer o máximo possível para tirar. Se você não conseguir tirar, não tem problema, porque depois que o papel seca, ele fica tão resistente que não tem problema algum. E a cola que fica dentro vai fazer com que o papel fique no lugar. A gente recorta, faz umas... Quando ele tá molhado é meio ruim recortar.
ainda tá molhado. Mas assim, é muito fácil. Você primeiro cola bonitinho ele. Com o bolo colado você pode fazer o que você quiser. A criatividade é de vocês. Você pode costurar, como eu dei um exemplo aqui na mesa. Mas a gente não vai costurar, a gente vai fazer diferente. Lá no material vocês vão conseguir baixar essas ondas, esses arquivos, e a gente vai colar em volta porque a gente vai fazer o mar da sereia. Só que esses eu já colei e já molhei e amassei. Mas eu deixei 2 para colar, para amassar com vocês, para a gente ver como que a gente amassa quando tem peças bem delicadas. O processo é o mesmo. Eu deixo ele um pouquinho aqui. Pego o anterior e amassa bem devagar. Amassa um pouquinho, bem devagar. Deixa ele aqui. Pego o outro, amassa. Deixa eu limpar minha mão. Ele não amassou tão legal, então a gente continua amassando, mas bem delicado. Até a gente sentir que ele não tem mais resistência de amassar. Aí a gente amassa bem, tá vendo a diferença? E aqui é a mesma coisa. E aí a gente vai fazer a batidinha para ele voltar a gente deixa secar. Aqui eu já tenho algumas que eu já fiz e já sequei. E tem um outro bolo que eu já deixei pronto também. Pra gente já trabalhar esse enquanto esse tá seco. Tá começando a secar, olha a diferença. Eu queria que ele ficasse assim, sempre molhado. Tá, vamos trabalhar com esse seco, esse aqui a gente deixa secando. Bom, a ideia então é colocar as ondinhas, colar as ondinhas, de uma forma que dê o acabamento, ou seja, você não vai ver essa dobra do papel e ele fica parecendo onda mesmo. Todo colado, vocês viram que eu coloquei camadas, sempre mudando a posição. A gente vai fazer um barco de papel, do jeito que vocês sabem fazer, que vocês fazem para os seus filhos normalmente. E vamos colar o barco aqui. Eu vou colocar cola quente.
Para ficar bem charmoso, a gente vai também colocar as ondas. Isso aqui eu vou tentar colocar, peraí. Para não aparecer a cola, ó, eu vou dobrar um pouquinho. E você pode fazer a mesma coisa do lado de lá. E a gente pode fazer um bolo ou da sereia e do marinheiro, ou só da sereia, ou só do pirata. A gente tem as 3 peças, porque eu já fiz um bolo na mesa que é dos 3. Agora eu vou colocar a sereia no mar. E aí a gente pode escolher, então, o marinheiro. A gente deixa de ladinho aqui a vela. E tá pronto o bolo de papel. Gostaram? Se gostaram, então curta, se inscreva no canal e compartilhe com as amigas. Na aula de hoje, a gente aprendeu algumas peças que pode compor a mesa de aniversário do seu filhote. Se chegou atrasada na aula de hoje ou quiser rever a aula num outro momento, não se preocupa, porque ela estará por 3 dias online gratuitamente. E não deixe de acessar o link da nossa nova comunidade que está no descritivo. Te encontro na nossa próxima estreia, próxima quinta, às 8. Um grande beijo e até lá!